Os bombeiros em Espanha e França estão a trabalhar sem descanso antes da chegada de mais uma onda de calor que ameaça agravar a situação. Apoios atrasados e obras por começar. 6 meses após tempestade Christine, árvores caídas aumentam o risco de incêndio. Andy Burnham promete apoio inabalável à Ucrânia ao receber Zelensky no primeiro encontro com um líder estrangeiro desde que assumiu o cargo. Mais de 50 entidades e intervenientes do complexo militar industrial russo foram alvo do 21º pacote de sanções da União Europeia. Os bombeiros em Espanha e em França estão a trabalhar sem descanso antes da chegada de mais uma onda de calor. O enorme incêndio perto de Bordeaux, na região sudoeste de Gironde, que obrigou centenas de milhares de pessoas a evacuar, mantinha-se estável na manhã de terça-feira. Mas com a subida das temperaturas, combinada com a brisa do oceano, as autoridades alertaram que o incêndio poderia voltar a ganhar força. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que o segundo grande incêndio na região de Landes, mais a sul, estava controlado, mas continuava a representar uma ameaça. Os bombeiros em Espanha também tiveram uma noite mais tranquila no combate aos incêndios florestais a oeste de Madrid, mas tal como em França, as próximas horas serão decisivas, à medida que as temperaturas começam novamente a subir. No total, mais de 300 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas nos dois países, numa das maiores operações de evacuação da Europa das últimas décadas. Entretanto, em Portugal, deflagraram vários incêndios no norte e no centro do país. Mais de 1.000 bombeiros estão a combater as chamas. A União Europeia ativou o seu sistema de resposta a emergências para apoiar França e Espanha. No entanto, com condições extremas a aproximarem-se noutros países, a comissária para a gestão de crises, Hadja Labib, alertou que os incêndios estão a ultrapassar a capacidade do bloco e que os recursos poderão em breve ser necessários noutros locais. A madrugada de 28 de janeiro de 2026 virou do avesso a casa e a vida de Maria do Rosário e do marido. Moravam aqui há mais de 30 anos e sem teto tiveram de ser acolhidos por um filho. 6 meses depois, nem sequer há obras. O empreiteiro diz que primeiro tem que ter material para depois poder vir para cá. E eu vou ter que ter dinheiro para poder lhe pagar. Como o seguro está a atuar, deu dinheiro, mas não abrange a despesa toda. Portanto, ou seja, eu, se for assim, eu não sei se vou conseguir pôr a casa de pé. Por acaso que o Estado não dê esse dinheiro para as janelas e para as portas, ainda mais difícil fica. Em Leiria, continuam por avaliar milhares de candidaturas a apoios. Se fosse em Lisboa as coisas tinham-se movido de outra maneira. Nesta empresa de moldes da Marinha Grande, 2 das 5 unidades de produção ficaram destruídas. Só de prejuízos diretos foram 9 milhões de euros. A solução é, digamos que, sucata. Com várias máquinas sem reparação possível, trabalha-se apenas a 30% da capacidade. As linhas de financiamento foram lançadas, na minha opinião, foram um bluff. Se eu quiser ir às linhas do Estado de apoio, eu vou criar mais dívida. É dinheiro que nós vamos ter de pagar algum dia, não é dado. Mesmo quem socorre a população sentiu a ausência do Estado. O quartel dos bombeiros voluntários foi reerguido graças a donativos de particulares. Logo nos primeiros 3, 4 dias veio aqui ao nosso quartel o Sr. Presidente da República, o Sr. Ministro da Administração Interna, alguns secretários de Estado. Disseram-nos que podíamos avançar, que podíamos contar com o apoio deles, mas até o momento nem um único papel a dizer ou que contávamos ou que não contávamos, ou com 1 euro ou sem euro nenhum. A Câmara de Leiria estima que a tempestade derrubou até 8 milhões de árvores. As zonas entre Pinhal e as povoações estão por limpar porque falta mão de obra. Mesmo ao lado de pequenas ruas como esta, há um amontoado de troncos caídos, ladeados por ramos e vegetação densa, isto a 100 metros de um centro escolar e de um pavilhão desportivo, sendo que logo ali embaixo encontramos uma série de casas. Um barril de pólvora em pleno verão, quando o risco de incêndio é maior. João Azevedo, Euronews, Leiria. As chamas continuam a avançar no sul da Europa. São mais de 80 mil hectares de terreno queimados em Espanha e 42 mil em França.
Também há muitas zonas evacuadas, mais de 320 mil pessoas já tiveram de sair de casa. Enquanto isso, os governos nacionais e Bruxelas tentam perceber como responder a esta emergência. O primeiro-ministro espanhol visitou as zonas afetadas e diz que o pesadelo não vai acabar para já. Por isso, prevenção, resposta e reconstrução. Antes lo comentaba con el presidente Mañueco, también con el alcalde, con el presidente de la Diputación de Ávila. Es evidente que todavía no ha acabado el verano, que por desgracia tendremos nuevos incendios. Entretanto, em Paris, o presidente francês Emmanuel Macron convocou vários ministérios para uma reunião de crise. A maior preocupação em França é o incêndio de Gironde, perto de Bordeaux, que levou milhares de pessoas a estes abrigos. On est confronté en Gironde à un phénomène qui est totalement inédit. Em Bruxelas também há preocupação. A Comissão Europeia diz que a capacidade de resposta do bloco está a ter dificuldades em acompanhar o avançar das chamas. Isto apesar da Comissão Europeia ter em marcha uma das maiores respostas de emergência de sempre. Até agora, a Comissão Europeia mobilizou, através do Mecanismo de Proteção Civil, 7 aviões e 4 helicópteros para a França. Para a Espanha foram 6 aviões e 3 equipas terrestres. Na perspectiva de um futuro cinzento, Bruxelas vai também comprar uma frota própria de aviões e helicópteros de combate a incêndios. Os Estados Unidos lançaram na segunda-feira uma revisão da sua presença militar na Europa, dando seguimento aos anúncios feitos pelo presidente Trump há vários meses, na sequência de desentendimentos com vários líderes europeus. Trump afirmou que a medida não estava relacionada com estes acordos, mas sim com uma iniciativa destinada a garantir que a Europa avance e assuma a principal responsabilidade pela sua própria defesa. Este desentendimento foi novamente reforçado pelo secretário da Defesa dos Estados Unidos, que revelou que a iniciativa tinha sido lançada através de uma publicação na rede social X. O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, já tinha alertado os aliados europeus durante uma reunião da NATO com os chefes de defesa em junho para as intenções de Washington de retirar tropas. Ainda não é claro onde os Estados Unidos vão manter a presença militar e onde irão recorrer a cortes, uma vez que Hegseth afirmou na altura de forma vaga que alguns países irão falhar e outros irão passar com distinção. A Alemanha, Espanha e Itália, países cujos líderes tiveram desentendimentos com Trump, foram as nações onde os Estados Unidos anunciaram planos para reduzir a sua presença. A revisão, cuja duração ainda não foi especificada, poderá levar a novos cortes, uma vez que a administração Trump continua a defender uma visão crítica em relação aos aliados europeus. O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, reuniu-se na segunda-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Portsmouth. No encontro, Burnham garantiu que vai cumprir todos os compromissos de longo prazo assumidos por Londres para com Kiev e prometeu manter um apoio contínuo e inabalável à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Em declarações à imprensa, Burnham afirmou que o Reino Unido está preparado para apoiar a Ucrânia durante o próximo inverno, sobretudo no que diz respeito aos mísseis de defesa. That was a big item of discussion today, the whole question of anti-ballistic missiles and the supply of them to Ukraine, particularly in terms of Ukraine protecting critical national infrastructure during the winters that can be very harsh in Ukraine. So we talked at length about that issue. I intend to visit soon, and we will build this, and we will work through the different issues that President Zelensky has, many of which we've gone into today. Zelensky elogiou Burnham pelo apoio contínuo e por ser o primeiro líder estrangeiro a ser recebido desde que assumiu o cargo na semana passada. I'm honored to be the first foreign leader to visit the UK since Andy took office, and we truly appreciate this. Our relationship with the UK is stronger than ever, and I thank Andy for his commitment to this partnership and for giving so much attention to defense and to our security. And defense and security are never just words. Burnham descreveu o encontro como muito cordial, garantindo aos ucranianos que as mudanças políticas internas não vão perturbar as relações bilaterais com Kiev. Zelensky deverá viajar para Washington na terça-feira, onde terá um encontro com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump.
Mais de 50 entidades e intervenientes do complexo militar industrial russo envolvidos na produção de drones de longo alcance foram alvo do 21º pacote de sanções contra a Rússia. Mais de 30 estão ligados à rede de fabrico e fornecimento dos drones Garpia de longo alcance. Segundo um alto responsável da União Europeia, a medida responde à intensa pressão exercida sobre a Ucrânia pelos ataques com estes drones. Entre os visados estão empresas que produzem ogivas, propulsores, catapultas e outros componentes utilizados em armas de longo alcance. As sanções atingem também a Rassvet, a alternativa russa ao sistema de satélites Starlink. Trata-se de um sistema de satélites de órbita terrestre baixa, concebido para fornecer internet de alta velocidade em todo o território. 16 destes satélites foram colocados em órbita pela primeira vez em março de 2026. O objetivo é ter uma constelação de 250 satélites até 2027 e de 900 até 2035. Esta medida poderá enfraquecer as capacidades da Rússia no campo de batalha, uma vez que a perda de acesso de Moscovo ao Starlink em fevereiro teve consequências significativas no desempenho das suas forças. 5 homens foram detidos em Ecatepec pelo alegado homicídio de um recluso num centro de reabilitação. A Procuradoria-Geral do Estado do México afirma que a vítima morreu por asfixia na sequência de uma agressão e que o corpo foi abandonado na rua para fazer crer que tinha fugido. A investigação, apoiada por imagens de videovigilância, levou a uma operação no local onde foram encontrados 20 residentes e os suspeitos foram detidos.